Hoje eu tenho insônia. Falo para vocês que eu estou um pouco cansada. Sabe aquela noite que você não dorme bem, né? Você tô dormindo, tô acordado, né? Mas estamos aqui, graças a Deus, a esse Deus maravilhoso, a gente consegue se levantar. E é bom demais isso. Como é que tá o tempo aí na região de vocês? Aqui tá escuro ainda um pouquinho, né? Eu ainda, de verdade, nem olhei o tempo, Rô. Eu acordei cedo, eu tô lendo um livro que eu tô apaixonada, Ai, como é que é o nome? Matador de Matadores Gigantes. de Gigante. Olha, eu já ouvi Leif alguma coisa desse, já ouvi esse Nossa, título aí, não é, é o Leifert, já ouviu falar nesse pregador? não. Eu assim, Ele o nome, ele tem ganhado, muçulmanos para Jesus. olha, Ele tem enfrentado o maior gigante dessa nação, né. E eu no Voa, né, eu tive o prazer de conhecer, de vê-lo pregando, né, aí eu comprei esse livro e estava Bom lá. dia, bom meninas. Bom dia, dia, Rô. bom dia. Aí o Senhor me impulsionou a pegar da estante e começar a ler. Eu estava lendo um, sabe quando começa a ler e parece que não é aquele tempo que o Senhor tem para você? Aí Deus me levou, comecei a ler esse livro. Levei até naquele dia de líder, eu falei, se eu tiver um tempinho, vou começar a ler. Mas aí não tive, comecei a ler ele ontem. Nossa, que bom, que bom. Eu vou ser Maravilhoso. sincera, eu não estou lendo nenhum livro no momento, assim, eu anotei alguns livros que eu quero comprar, assim, sugestão e tal de alguém, mas não comprei ainda. O último livro que eu li foi aquele do Craig Rochelle, né, que o pastor Pense à frente. Pense à Frente, foi o último livro que eu li. E mas não terminei. Eu quero ler preciso ler. E é isso que você colocou aí. Sabe, assim, aquele livro que tem que ser aquele, naquele momento específico. Parece que eu estou esperando chegar assim, tem que ter um livro específico para me ler. Vai ser muito bom, né. É. Eh, Meninas, aqui a temperatura tá quentinho, tá tranquilo. Bom dia, quem entrou Bom aí? A dia. É a Belle. Bom Belle. dia, Belle, tudo bem? E mas parece que hoje o dia vai ficar bom, vai estar um dia bom. Ontem a tarde já ficou boa, né, ontem, assim, foi ótimo, deu um solzinho, foi muito gostoso. E eu tô perguntando isso para vocês, porque a gente hoje vai ler o Salmo 19, e o Salmo 19 é algo, assim, precioso. Gente, esses salmos, você vê, ontem nós terminamos o 18, né, que salmo, que palavras, como assim que Davi parece que coloca assim, expressa aquilo que a gente não consegue dizer, né? Davi realmente era um artista, era um poeta, um músico, né? Então assim tem essa coisa da poesia, da criatividade nele, a maneira como ele escreve e, e inspirado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo que revela essas características, facetas de Deus de uma maneira assim para ele, né? E aqui fala, o Salmo 119 é algo assim especial também. E porque eu perguntei do tempo, porque ele vai falar sobre essa criação, né, da natureza. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, meninas, assim, vocês são expressivas? Como é que vocês são? Eu sou uma pessoa muito expressiva. Eu, assim, se eu tô, né, minha cara de triste, de contente, eu expresso muito, né, muito. Com a minha feição aqui, o meu olhar, o meu sorriso, né, eu sou muito expressiva. Tem hora que eu até não devia ser tanto, porque às vezes alguém fala alguma coisa, eu logo mostro uma cara de espanto ou não, e eu falo assim: "Ai, meu Deus, deu nem para disfarçar", né. Agora tem pessoas que é na natureza da pessoa, eu conheci tem um amigo meu que ele fala assim: "Ah, eu olha a minha cara de alegria, olha a minha cara de tristeza, é tudo a mesma coisa", sabe, assim, aquela pessoa que não expressa, mas é algo dele, né. Ele não expressa muito contentamento, nem muita, né, a afeição dele não expressa. Como é que vocês são em relação a isso? Eu também tenho assim, né, de me expressar assim, meninas. É ruim isso, né, que às vezes a gente quer Notícia ruim. disfarçar e não consegue. Mas eu acho que é a nossa identidade, né. É algo da nossa identidade. "Oi, Jô, bom dia, tudo bem?". Tudo Eh, bem?
É isso, Fabi, você falou, é algo da nossa identidade, né? E a gente vai falar aqui hoje do Salmo 19, que fala de expressão, de expressar, né? O Salmo 19 fala assim que essa natureza é fácil para essa natureza expressar a identidade dela, por quem ela foi criada, né? Isso é maravilhoso demais, gente. Vamos orar para a gente começar. Vamos orar. A Fabrícia também está entrando. Bom dia, Amém. Fabrícia, bem-vinda. Amém, Jesus. Papai, nós te adoramos nessa manhã, Senhor, por toda a expressão, Senhor, que o Senhor tem colocado em nós. Como a tua filha falou aqui de forma perfeita, Senhor, fala da nossa identidade, Senhor, a expressão fala da nossa identidade, de quem a gente é, se a gente é alguém transparente ou não, se a gente é alguém sensível, Senhor, e que se mostra, Senhor, que não que um seja melhor que o outro, Senhor, mas que demonstra, expressa, Senhor, está revelando aquilo que o Senhor criou. Senhor, e nós te louvamos por isso, pela nossa identidade, te louvamos nessa manhã por cada detalhe, Senhor, especial que o Senhor colocou na nossa vida, Senhor. Ó Deus, seja no nosso sorriso, seja, Senhor, numa expressão mais séria, Senhor, o Senhor se revela em nós, Senhor. Deus, cada detalhe do nosso corpo, cada coisa que há em nós tem uma função. Deus, não há um órgão nosso, Senhor, não há um tecido, Senhor, não há ó Deus, uma veia, Senhor, por mais fina que seja no nosso organismo, que não tenha função. O Senhor fez isso tudo com sabedoria e com criatividade. O Senhor constrói todas as coisas. Nós te louvamos nessa manhã, te adoramos, Senhor. Clamamos a Ti, fala conosco nesse dia, Senhor. Transforma o nosso coração, Senhor, ó Deus, num lugar, ó Deus, não, um lugar de alegria, num lugar onde o Senhor realmente pode manifestar a tua glória, Senhor. Deus, fala conosco, nós dependemos de Ti, dependemos do Teu Espírito Santo nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Vamos ler o Salmo 19, então? São só 14 versículos, e alguém quer ler? Quem quiser. Hoje a Amém. Rô está sentadinha, a Rô É, falou que vai ler. Ah, que bom, vai Rô. ler? Que benção. Eu estou um pouquinho mais tranquila aqui. Ah, então tá bom. Então vamos ter a participação da Rose lendo, que bom. A excelência da criação e da palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Nós proclamamos a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ai, peraí. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda por sol, o qual, como noivo, que sai de seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita para a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simplícios. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e ao destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que não são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei
irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. 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 Gente, que coisa linda, né, esse salmo. E ele termina assim, né, que as palavras da minha boca, que as palavras da nossa boca aqui, né, o meditar do nosso coração seja agradável ao Senhor nessa manhã, como esse versículo aqui, o último versículo. Que coisa maravilhosa, né? Os céus proclamam a glória de Deus, declaram a glória de Deus, né? Aqui vai falando assim que é como se ele dissesse, olha, o que Deus faz, tudo que cria, não precisa nem de palavras para expressar. É, lá em Romanos, fala assim que o homem é indesculpável, né? Ali no capítulo 1, capítulo 2, fala assim que o homem é indesculpável diante de Deus. Não existe desculpa de que não conhece a Deus, porque Deus se revela. E assim, a natureza é isso, é uma revelação desse Deus criador, desse Deus que tem em suas mãos. Deus é criativo demais. Deus assim tem, eu acho que Deus tem esse prazer, essa alegria na criação. E a gente vê isso lá desde do Gênesis, quando começa, Deus cria todas as coisas, e Deus, assim, é como se Deus, assim, incentivasse o homem, né, ficasse instruindo o homem, né, a ele dar nome aos animais, né, ali as plantas, as coisas que Deus criou. Gente, assim, a espécie, o número das espécies de plantas é algo absurdo que a gente não conhece nesse mundo. E só esse Deus pôde criar, né? A gente vê, tem coisas na natureza que a gente observa que, assim, as cores, né? Hoje em dia, até quem estuda aí essa coisa de estilo, de moda, já relaciona muito, né? Assim, da moda, da cor que está em alta, você observa algo da natureza, porque realmente é tudo copiado de algo que Deus já fez, Deus criou. Se você vê uma flor, às vezes flores, plantas de uma cor, uma natureza tão assim exuberante, tão maravilhosa, e às vezes o homem vai tentar imitar, por mais misturas que façam, não fica tão original, tão perfeito quanto as cores que Deus criou. Porque Deus é esse Deus maravilhoso, né? E aqui vai falando assim que o céu vai declarando um dia, como se um dia, esse dia que está nascendo hoje, que tá com esse sol, ele vai declarando para o outro dia, eu pertenço a Deus, eu declaro Deus, eu estou demonstrando quem Deus é. Isso é lindo demais, a gente fica assim, maravilhada com esse Deus. E assim, aqui o Salmo 19, ele começa falando para o mestre de música, né? Davi compõe essa canção, né? Davi fala, e ele escreve para o mestre, né? É como se tivesse assim um endereço muito certo, né? Para quem ele estava escrevendo essa canção, era deixando esse poema para o mestre, quer dizer, para aquele que é o professor de música, para aquele que é o líder, né? Para que ele possa ali ensinar os outros, para que ele possa ali tocar. Então a gente vê assim o quanto que a natureza anda em harmonia, né? Um dia discursando ao outro dia, que fala do sol que sai do seu lugar, como se ele tivesse saído de uma câmera, né? Que fala de um lugar até o outro lugar como um noivo, como um herói, como alguém exuberante, como alguém belo, né? Que vai como, né? Alguém ali altivo, né? Que vai percorrendo o seu caminho até o pôr do sol, né? E, enfim, essa linguagem é assim tremenda, linda demais, uma linguagem poética e assim totalmente inspirada pelo Espírito Santo. E aí eu quero trazer um ponto aqui para a gente, meninas, assim, ele fala dessa criação, né, dessa exuberância, de toda essa lindeza de Deus em criar todas as coisas, e aí ele começa a falar ao mesmo tempo aqui da palavra, que é a palavra do Senhor, o que que ela é, né? Assim como ele fala da natureza, ele fala então dessa voz de Deus. A natureza fala de um Deus que não precisa de palavras para se expressar, não precisa de palavras para se revelar quem ele é, né? E, ao mesmo tempo, ele começa a falar aqui da palavra, né? Deus não tinha necessidade nem de palavras
para mostrar quem ele era, para mostrar o seu poder e a sua glória, mas aqui ele, como se Deus, assim, Deus fizesse questão de se revelar ao homem de uma maneira que ele pudesse entender ainda mais com a sua palavra, né? Todos nós somos indesculpáveis, a gente não tem desculpa de não conhecer Deus, porque só a gente olhando essa criação maravilhosa, o sol, as estrelas, a lua, né? A gente vê a questão do a gente pode aí ver algum programa que, que tem aí umas imagens, né, que a gente consiga ver como os planetas são, a criação, a explosão lá nos céus, né, com as estrelas sendo criadas, né, sendo geradas ali novas estrelas, a gente fica assim embasbacado, né? Só que Deus ainda faz questão de que, para que o nosso coração entenda mais ainda, Deus faz questão de se revelar na sua palavra, né? E aí Davi vai falando assim que a lei do Senhor era perfeita, né? Que os preceitos do Senhor são justos, né? E ele fala assim que essa palavra é mais desejável que o ouro. Então assim, não era necessário ter palavras, mas Deus, como Deus amoroso e bondoso que ele é, ele nos revela com a sua palavra, falando de forma inteligível, que a gente possa compreender mais ainda. E aí tem um versículo aqui interessante que ele fala assim: em obedecer ao Senhor, né, a grande recompensa. Quando a gente entende, quando a nossa mente é aberta para as coisas de Deus e a gente deseja, né, obedecer ao Senhor, nisso há uma recompensa para a gente. É lindo demais, é poderoso demais o que o Senhor faz, né? Deus não deixa nenhum de nós na ignorância. Nenhum de nós vai poder chegar diante de Deus num dia final da nossa vida e dizer: olha, eu nunca ouvi falar, eu não sei nada a teu respeito, eu não te conheci, porque Deus se revela tanto isso nas coisas naturais da natureza, né? Como Deus se revela também pela sua palavra, falando. Deus não necessitaria de palavras, sem som nenhum, né? Aqui, é isso que vai falar esse salmo aqui, sem som, você não ouve o sol nascendo, você não ouve as estrelas aparecendo, uma flor, uma planta que está nascendo. Às vezes você tem ali uma plantinha na sua casa, daqui a pouco você vê que ela deu uma outra mudinha, você vê que ela, na época da primavera, começa a dar flor. Você não ouve som nenhum, mas isso está acontecendo fora, assim, além da força do homem, né? Muitas vezes você não tem uma plantinha ali, daqui a pouco começa a nascer um monte de matinho em volta dela, aí você vai lá, e eu tenho que tirar esses matinhos aqui, porque isso não faz parte dessa planta. Às vezes você arranca, daqui a pouco está de novo, por causa da terra ali, né? E vai brotando umas ervinhas, né? Ao redor. Isso assim, fora do homem, né? Às vezes a gente é muito, o homem é arrogante. Ih, gente, minha luz apagou aqui, peraí. Não sei o que que houve, parece que ela queimou aqui. Mas assim, o homem às vezes é arrogante, né? Em achar que ele tem o controle. O homem assim adora essas coisas criadas por Deus. O homem adora o sol, adora a lua, né? Essa coisa de você ser um naturalista, né? De você adorar também plantas, né? Você quer viver só a respeito disso, mas às vezes é uma idolatria que você coloca, e o homem fica arrogante como se ele tivesse o controle. Mas assim, até uma ervazinha que nasce ali no seu vasinho de planta, às vezes é Deus te declarando: eu tenho o controle, eu sou soberano, e eu sou soberano sobre essa natureza que eu criei, né? Você não tem o controle. E a gente às vezes se mostra assim arrogante demais, né? E aí, o que que eu vejo aqui assim, Davi, a sua maneira de se relacionar com Deus é esse Deus em que ele pede perdão, é um Deus assim que ele tem uma intimidade, que ele fala com Deus como se reconhecesse que Deus realmente é uma pessoa e que tem sentimentos e que pode ser ofendido. E Davi pede perdão ao Senhor aqui nos finais, agora apagou aqui, não vou nem enxergar direito, gente. Ele fala assim: absolve-me dos pecados que eu desconheço, né, dos pecados ocultos. Gente, é, que outro Deus aceita esse tipo de oração, de entrega, senão o nosso Deus que é amoroso. É, tem muitas pessoas que adoram aí falsos deuses, né, que são idólatras de outros deuses, né?
mas que outro Deus aceita uma oração pedindo absolve-me, perdoa-me? A linguagem das pessoas com os outros deuses não é uma linguagem assim de amor, uma linguagem de intimidade, uma linguagem que elas possam se expressar dessa forma, dizer: Deus, eu pequei, eu errei, eu estou fraco hoje, eu estou com medo hoje, e Deus te aceitar. Né? Os outros deuses, né? A gente vê, se a gente lê aqui a Bíblia, a gente vê os outros deuses das outras nações, a maneira como as pessoas se relacionavam com eles era sempre com temor, tinha sempre que oferecer um sacrifício, que trazer algo, né, para agradar aquele Deus, porque senão aquele Deus poderia matar, aquele Deus poderia se irar, né? Então as pessoas fazendo coisas absurdas, quantas pessoas oferecendo seus filhos, né, em sacrifício, as pessoas oferecendo o que têm para Deus, para esse Deus poder se agradar e fazer algo por elas, né? A gente se lembra lá do episódio lá de Elias, né? E aqueles homens, 400 profetas de Baal, daquele Deus mentiroso, enganoso, mas assim os profetas se mutilando, se cortando, né? Para que aquele Deus fizesse algo. E era um Deus mudo, um Deus que nada podia fazer. Agora, o nosso Deus é esse Deus relacional, que você não precisa se cortar, que você não precisa ficar trazendo o seu dinheiro, trazendo o seu filho, trazendo as suas coisas para colocar aos pés dele, senão ele não vai te atender. Não, Deus é esse Deus aqui que Davi fala, olha, me absolve dos pecados ocultos que eu nem mesmo sei que eu estou praticando. Esse Deus é o teu Deus, esse Deus que cria todas as coisas, esse é o teu Deus, que você não precisa se cortar, não precisa oferecer um sacrifício de sangue. Jesus já ofereceu por nós, né? Você não precisa, basta você ter um coração quebrantado, humilde na presença dele, e dizer: eu pequei, eu errei, eu reconheço, me absolve, me justifica, me purifica, me limpa. E ele faz isso. E sabe como é que Deus faz isso? Expressando no teu coração, que você começa a sentir, né, pelo Espírito Santo: eu estou perdoado, eu estou livre dessa culpa, eu posso caminhar de cabeça erguida de novo. Que Deus, que outro Deus faz isso, senão esse nosso Deus? Esse Deus maravilhoso. E é esse Deus que se revela dessa forma. Então, é trazer isso para nós nesse dia, quando você sair hoje, né? A Fabi ainda não saiu para lá de fora, quem for sair já do lado de fora, começa, ainda mais que está cedinho ainda, né? Começa a ver ali que tudo vai ficando claro, né? Que era escuro, de repente, assim, vai dando lugar para a claridade, porque o sol está aí, né, aparecendo, e você olha para o céu, contempla, olha, se você tiver um minutinho para olhar e dizer: Senhor, como eu te agradeço. E por que que Deus criou todas essas coisas, criou o sol, as estrelas, criou, né, os planetas, Deus criou a terra da maneira como ele fez, tudo por causa do homem, por amor a nós, para que a gente tivesse um conforto, para que a gente tivesse condições nessa terra. É daqui da terra que a gente tira todo o nosso alimento, é do sol que aquece a gente, que nos dá a vitamina D, né? Esse sol que aquece, que dá energia para o nosso corpo. Nós precisamos de todas as estações, precisamos das estações das frutas, precisamos das plantas, né, que elas façam, realizem o seu trabalho aí, para que a gente tenha oxigênio nessa terra. Gente, esse Deus que pensa em tudo, que coisa linda, maravilhosa, a gente não tem assim como não adorar um Deus como esse? Como o nosso coração não se quebranta, né? Não assim, não reconhece que é esse Deus amoroso, né, que trabalha por nós. Não são deuses de outras nações que nós precisamos fazer todo o sacrifício, não. Esse Deus que já fez todas as coisas e nos dá de graça, nos dá de bandeja todos os dias uma nova chance, né? Esse Deus que faz as coisas funcionarem no nosso corpo de maneira perfeita. A gente é que acaba estragando, né? As doenças vêm muitas vezes por causa da nossa má alimentação, a nossa maneira de viver desregrada, às vezes, acaba trazendo consequências para a gente. Mas ainda assim é um Deus que, se a gente clamar, ele nos cura, né? Nos transforma.
Gente, a gente fica assim extasiado, maravilhado com esse Deus. Alguém quer expressar alguma coisa, falar alguma coisa sobre isso? Alguém quer falar sobre essa Amém. maravilha de Deus? Ah, não tem como não falar, né, só, agradecer, né, da gente ter encontrado o Senhor, ter encontrado o Evangelho, né. Eu Amém. lembro que, eu fui criada no Evangelho, né, quem não sabe da minha história, eu tive uma mãe que orava, uma mãe crente, e quando eu fiz 8 anos, o Senhor recolheu a minha mãe. Mas aquela sementinha, ela ficou dentro da gente, das 3 irmãs. Eh, Glória a e Deus. eu me lembro que ela apresentou Jesus pra gente. E um tempo da minha vida, eu via o evangelho como um peso. Eu achava que era penoso, porque às vezes nós somos religiosos, a gente coloca fardo. E um dia eu tive a oportunidade de conhecer esse Deus que transformou a minha vida, que é um Deus leve, um Deus maravilhoso, um Deus que não é colocado por mão de homens, né? Por imposição, mas um Deus que se revela para a gente em amor. E Jesus se revelou para mim, queridos, eu no mundo, vivendo no mundo, o Senhor começou a me atrair para a vontade dele. E eu conheci Jesus, entreguei a minha vida para ele de volta para o Senhor com 19 anos. E hoje eu estou com 50, servindo ainda a Jesus, na mesma caminhada. E minha oração no altar, quando eu aceitei Jesus, era para o Senhor nunca permitir que eu voltasse para o mundo. E para a glória de Deus, queridos, estamos aí caminhando esse tempo todo com o Senhor, porque a bondade do Senhor, o favor dele nos alcança, né? Ele Amém. realmente é maravilhoso. Como você falou, Rosane, não existe um outro Deus tão amoroso. Não existe, né? Não existe. As outras pessoas podem até servir por não conhecer esse Senhor tão maravilhoso. Eu lembro que eu fui trabalhar numa loja quando eu me converti, né? E ali a dona da loja, ela percebeu Jesus na minha vida, que foi notório Que a coisa linda. transformação de Jesus, sabe? E eu ia, quem não me conhece, eu era meia doidinha, eu ia para baile, adorava baile, e ela viu isso e Jesus transformou a minha vida, impactou a vida dela, ela era católica apostólica romana, né? E o Senhor, eu comecei a pregar para ela e ela aceitou Jesus na nossa igreja na época, só que ela teve muitos conflitos, ela se afasta de novo do Senhor. E eu falei com ela, eu lembro que um dia eu peguei e falei assim: busca o Senhor, que quem não existe religião que eu vou falar para você seguir que é correto, mas pede ao Senhor para Jesus se revelar para você. E queridos, aquela palavra eu sei que não veio de mim, veio do Senhor para o coração dela. E ela dentro da igreja católica, ela começou a orar ao Senhor, pedir a Jesus que o Senhor se revelasse para ela. E não foi, não, e Deus veio, se revelou para ela de uma Glória a maneira Deus. extraordinária. E hoje ela é líder da intercessão na Igreja Metodista Wesleyana Central. É a Amália Lúcia. Eu tenho a honra de falar dela. Uhum. Jesus salvou toda a casa dela, salvou o seu Zé, né? A gente teve a Natália, né, que foi a filha dela, que teve um câncer. O Senhor recolheu a Natália com 23 anos. E ali eu lembro que no enterro da Natália, ela falou assim para mim: Fabiana, eu me sinto um soldado que perdeu a batalha. Eu falei: não, querida. Jesus tem algo além para gente, que é a vida eterna. O Senhor, a nossa vida não para aqui, o Senhor tem além. E depois eu lembro que a Natália a Aline, filha dela, pediu uma palavra e ela agradeceu por conhecer esse Jesus que é libertador, que sabia que a irmã dela estava com o Senhor e que um dia eles iriam encontrar a Natália. E esse é um Jesus bom, um Jesus que nos cura, que ajuda nos nossos medos, Amém. que faz a misericórdia dele se renovar cada manhã na nossa vida. É um Senhor que é incomparável.
Ele é incomparável, não tem como não falar da bondade e do amor dele, porque a gente experimenta disso. É Hum. notório a graça dele, o favor dele. Amém? Amém, amém. Meninas, assim, que testemunho lindo, Fabi, que testemunho lindo. A Fabi, ela tem um chamado evangelístico na sua vida de uma forma muito, muito intensa, muito especial. Isso desde de muito novinha, né, Fabi? Como o Senhor te chamou e o Senhor te usa de uma maneira poderosa dessa forma, né? Quantas pessoas estão na presença do Senhor através de uma, como você falou, uma palavra simples que você falou, mas que são revelações do Espírito Santo, né? É maravilhoso, gente. A gente não tem como não temer e não tremer diante desse Deus. Quanto mais a gente se aproxima, a gente vai caminhando diante de Deus, a gente vai entendendo, conhecendo Ele. Eu queria ler um versículo para vocês aqui, que eu não vou conseguir ler, porque apagou. Aqui a letra dessa minha Bíblia é muito pequenininha, mas é lá em Amós, no capítulo 5, assim que aqueles redes e o óleo que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Não há Deus que faça isso, não se conhece outro Deus que faça isso, e não há outro Deus que faz isso com as pessoas, que chama, que se revela dessa maneira, e Deus não revela só trovejando de forma grandiosa, portentosa, ele se revela lá no teu coração, dentro da tua necessidade, assim como ele faz isso com a criação, faz algo grandioso. A gente observa, se a gente for olhar em outros países também, for olhar a nossa natureza, o nosso Brasil mesmo, tem lugares que a gente fica assim de boca aberta, de tão lindo. Como que pode? Às vezes uma natureza intocada, né, pelo homem, e tá lá, você vê assim, parece a assinatura de Deus, né, de tão lindo que é, né, as rochas, né, isso que vem aqui se importa com você, que toca em você, né, Fabi? Como a Fabi colocou aqui, com uma palavra de alguém e pode transformar uma vida inteira, uma casa inteira, uma família. Deus é esse Deus que se importa. Então, assim, eu queria que nesse dia, nessa manhã, você pudesse, como Davi termina aqui esse salmo falando que a palavra da minha boca, que a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, que você pudesse, assim, por um instante, um minuto, né? De repente você vai estar indo aí no ônibus, no carro, andando na rua a pé, que você pudesse olhar para o céu e adorar e dizer: Senhor, muito obrigada. Eu não entendo muita coisa, eu não sei como que tu criou, como que essa cor, como o céu tem essa formação, essa cor, eu não sei, mas eu quero te adorar, sabe? Adorar mesmo enquanto você espera uma bênção, né? Não sei quais as suas necessidades mais profundas aí no teu coração, adorar enquanto você continua, sabe? Mesmo sem ver a bênção se aproximando, sem ver a expectativa, né, do teu coração sendo realizada, mas que você adore, que você diga: Senhor, quem eu sou, né? Um grãozinho, menos que um grãozinho de areia nessa infinitude, nessa amplidão que é as coisas que tu criaste. Quem sou eu aqui diante de ti, diante de tanto que o Senhor faz? Eu te adoro. Eu quero ter o meu coração grato a ti, Senhor, e me aproximar de ti, porque eu sei que tu me amas, conheço o teu amor por mim, que aquilo que eu meditar, que aquilo que eu falar seja agradável a ti. Eu quero me aproximar do Senhor e te conhecer, Senhor, que a gente possa fazer esse exercício nesse dia, assim, de agradecer, gratidão, Senhor, como tu é lindo. Dizer, Senhor, como tu é lindo, tudo que tu faz é muito perfeito e é bom. E assim, fale sobre você, eu também sou uma obra boa do Senhor. Eu sou uma obra boa. Eu fiquei me sujei aqui nesse mundo muitas vezes, acabei quebrando, tenho alguns defeitos, algumas rachaduras aqui, mas a tua obra original em mim é boa. E eu, assim, tu pode me regenerar, o Senhor pode transformar a nossa vida mais ainda para que a gente seja essa expressão
desse Deus glorioso aqui nessa terra com tudo que a gente faz. Deus se agrada de nós. Assim como ele se agrada do sol fazendo o seu caminho, como ele se agrada da lua, das estrelas, tudo que ele criou, ele se agrada de nós. Nós somos a obra-prima. Apesar de ele ter feito tudo isso, o que ele mais se agrada somos nós, as pequeninas e os pequeninos que estão aqui. Amém, meninas? Vamos orar diante desse Deus. Ah, Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome em toda a terra. Nós adoramos o teu nome nessa manhã. Cada mulher aqui, Senhor, está expressando diante de ti a sua gratidão e o seu amor, o seu louvor nos seus lábios, Senhor, por causa de quem tu és. Quem poderia fazer o que tu fazes? Quando nós abrimos os nossos olhos, Senhor, nós podemos contemplar essa natureza tão vibrante, tão poderosa, Senhor, que declara esse Deus que tu és, Senhor. Nós te adoramos e nós nos curvamos diante de ti, Senhor, reconhecendo não há outro Deus superior, não há Deus tão maravilhoso como tu, Senhor. E nós te louvamos nessa manhã por sermos obra, fazermos parte dessa criação, desse conjunto tão harmônico que o Senhor fez, como uma orquestra, Senhor, que toca, Senhor, de forma harmônica, de forma concisa, de forma perfeita, Senhor. Deus, um instrumento, Senhor, declarando para o outro, assim nós queremos que seja a nossa vida, como a natureza, Senhor, uma parte da natureza declara para outra, um dia faz declaração para outro dia, nós queremos fazer isso, Senhor, com a nossa vida, que tudo que há em nós revele essa ordem, essa perfeição do Senhor. Deus, e nós, como Davi aqui, pedimos ao Senhor, Deus, perdoa-nos dos pecados que nos são ocultos, aqueles que nós mesmos nem temos consciência, mas purifica a nossa vida para estarmos assim diante do Senhor, porque nós queremos ser agradáveis a Ti, Senhor. Deus, que nesse dia as tuas filhas, cada uma delas, seja tocada no seu íntimo, Senhor, no interior, Deus, do seu coração, seja tocada pelo Senhor, Deus, e que o Senhor se revele a elas como esse Deus gracioso que as ama a ponto de dar o seu filho. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a nossa consciência, Senhor, que o nosso coração se desperte, Senhor, para as tuas maravilhas e enxergar em nós que nós somos obra dessa graça tão linda que é o Senhor. O Senhor é bom demais, Senhor, e nós somos, Senhor, filhas do Senhor. A nossa identidade está contida em Ti. Nós, Senhor, estamos aqui para revelar quem Tu és e o Senhor tem nos feito parecidos contigo. Muito obrigada. Quem somos nós para chegar assim diante do Senhor? Mas é o amor do Senhor é que nos atraiu. Nenhuma de nós aqui é amada menos do que os outros, Senhor. Ó Deus, mas o Senhor nos ama, Senhor, segundo a tua medida de quem tu és. E esse amor é muito grandioso, é muito poderoso. Muito obrigada, Senhor. Abençoa o dia das minhas irmãs, Senhor, que elas tenham um dia incrível, Senhor, na tua presença, Senhor, que o Senhor se revele a elas, a cada uma, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Que coisa linda. Bom dia para vocês. Tenham um dia especial aí na presença do Senhor. Amém? Tchau, meninas. Bom dia. Fiquem com Amém. Deus.